dia. O Senhor está conosco. Amém. O Espírito Santo já foi bem-vindo aqui. Então, uma igreja abençoada. Embora eu não vim de muito perto, né? 24 horas de avião. E um lugar também não muito fácil de evangelizar, mas a graça de Deus repousa sobre nós. E é uma alegria imensa estar aqui novamente. É só pela graça. Então, por mais que nós estamos aí corridos e vivemos longe, é uma família só, a família da fé. Eu pastorei uma igreja na China há 8 anos e essa igreja ela é internacional. Então, há desafios internos também, porque não são só brasileiros, tem americanos, chineses, africanos, pessoas de várias nacionalidades. Então é muito importante a gente entender que nós somos uma família. Lá no reino de Deus não tem batista, presbiteriano, pentecostal, somos filhos do mesmo Pai e a denominação só serve para a gente se estruturar na doutrina e obedecê-lo. Então é uma alegria estar aqui. Um grande abraço ao pastor Leno, à tua esposa, à família, aos irmãos do louvor, a todos aí os membros. Muito feliz de estar aqui hoje. Vamos trabalhar com 4 pilares que vai identificar um homem ou uma mulher de Deus, que se encontra em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 11 e versículo 12. Palavra reflexiva, pilares da vida cristã, para fundamentar a nossa fé e nosso caminhar com Deus. Paulo escreveu a Timóteo assim, no versículo 11: Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas, antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Que o Espírito Santo abra nossos olhos, não nos dê somente conhecimento, mas sim transformação, em nome do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus Cristo. Amém. Versículo 11, nós precisamos entender aqui que tem uma localização textual. Está no último capítulo, Paulo está concluindo a epístola. Que epístola é essa? Uma carta pastoral. Quem foi Timóteo? Paulo chama ele de filho na fé, só que aqui ele chama ele de homem de Deus. Há uma transição aqui. Timóteo ele acompanhou Paulo a partir da sua segunda viagem missionária. Ele era filho de mãe judia, a avó dele também era judia, a avó dele se chamava Lloyd, e a mãe Eunice, o pai dele era gentil, era grego. Timóteo, ele acompanhou Paulo nas suas viagens missionárias, e muitas vezes o apóstolo Paulo, sendo perseguido pelos judeus ou pelo Império Romano, ele enviava Timóteo às igrejas para avaliar os irmãos, para exortar os irmãos. Ele fez isso em Tessalônica, em Filipos, em Coríntios. Então, Timóteo acompanhou Paulo e não abandonou Paulo, mesmo sabendo o preço, o custo de ser um evangelista, de viver o evangelho. Só que agora Timóteo está numa situação diferente. Ele está na igreja de Éfeso, como pastor, mas ele é um jovem pastor, por volta dos 30 e poucos anos. Então agora os desafios são maiores. Agora ele não tem o apóstolo Paulo, ele não está só acompanhando, ele está liderando a igreja. E a cidade de Éfeso, uma cidade rica, populosa, comercialmente falando, muito extravagante, uma cidade idólatra. A cidade de Éfeso tinha o templo da deusa Diana, uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então ali a idolatria prevalecia naquele lugar também. E o evangelho chega ali com muita força. Só que o apóstolo Paulo, quando ele se despede dos presbíteros de Éfeso, ele anuncia, ele diz que nos tempos vindouros, falsos pastores ou lobos iam aparecer na igreja. E Timóteo está no meio dessa situação. Então essa carta tem instruções, conselhos, muitas coisas importantes. Mas agora o que Paulo está fazendo aqui? Ele quer ter certeza que Timóteo vai cumprir e obedecer tudo que está escrito nessa carta e não vai se dobrar aos falsos ensinos, vai confrontá-los e vai ser um homem de Deus e glorificar o nome do Senhor naquela cidade, no meio daquele povo. O contexto dessa carta está no capítulo 3, versículos 14 e 15, quando Paulo disse a Timóteo: escrevo-te estas coisas e procuro ver-te em breve, mas se eu tardar, você saiba como deve se conduzir. Aonde? Aí ele vai dizer: na casa de Deus, a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então aqui é o centro, a igreja de Deus. Que Deus? Deus vivo,
o Deus presente. Então Timóteo está ali para fazer o quê? Preservar o Evangelho, a sã doutrina, os seus padrões contra os falsos mestres e seus falsos ensinos. Então aqui no versículo 11 ele diz: tu, porém. Por que eu disse que é uma palavra reflexiva, uma palavra pessoal? Muitas vezes nós ouvimos uma mensagem, isso acontece com todo mundo. Você está ouvindo um sermão e fala assim: fulano devia estar aqui, ciclano devia ouvir essa palavra, mas essa palavra é para nós, porque Paulo está sendo direto. Tu, porém, está falando com Timóteo. Ele estava falando anteriormente dos falsos mestres. Capítulo 6, versículo 3 ao versículo 10, é um caos. Ele vai dar evidências de 3 características dos falsos mestres, as suas motivações, por que eles fazem isso, e o resultado. Olha o que ele diz no capítulo 6, versículo 3 ao 10. Ele vai dizer assim, se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, olha as 3 evidências dos falsos mestres. Ensinam outra doutrina, não concordam com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e nem com o ensino segundo a piedade. Aí ele vai dizer assim, é infatuado, nada entende, mas tem mania por questões e contendas de palavras, de que nasce inveja, provocação, difamações, suspeitas malignas, alterações sem fim, por homens cuja mente é pervertida e privados da verdade, supondo que a piedade é o quê? Fonte de lucro, a motivação deles. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Aí ele vai citar Jó aqui, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Olha o resultado agora. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências, insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro não é o dinheiro em si. A água mata a sede, mata afogado, depende como você usa ela. Aqui é o amor do dinheiro, a motivação maior. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, não de alguns, de todos os males. E alguns nesta cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Quando Paulo fala de muitas dores, não é uma dorzinha não, é agonia. Então Paulo descreveu um caos aqui. A doutrina dos falsos mestres, as suas motivações e os seus resultados. E agora ele mudou a direção, ele mudou o tom da conversa. Ele foi para Timóteo. Tu, porém, você não é como eles. Quem é Timóteo? Homem de Deus. Não é um jargão. Aqui é uma identificação. Ele chamava Timóteo de filho na fé. Agora ele diz que Timóteo é um homem de Deus. O que é um homem de Deus? E aqui serve para homem e mulher. O que é um homem ou uma mulher de Deus? É aquele que fala e representa o Senhor. Moisés era reconhecido como um homem de Deus. Abraão foi um homem de Deus. Josué foi um homem de Deus. Davi foi um homem de Deus. Elias foi um homem de Deus. E a pergunta reflexiva é: eu e você estamos sendo um homem ou uma mulher de Deus que evidencia o Senhor? Que a pessoa olha e diz assim: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus. É o que o mundo precisa hoje. É a melhor pregação. É a pessoa olhar e falar: ali é um homem de Deus. Ver Cristo através de nós. Então isso deve ser a prioridade sua e minha. A nossa prioridade, a prioridade da igreja. Ser um homem ou uma mulher de Deus. Mas há desafios. É simples, mas não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo seria. Por isso que Paulo vai dar as características aqui. Tu, porém, ó homem de Deus. Faz o que, homem de Deus? O que o homem de Deus faz? Não faz o que os falsos mestres fazem. Totalmente oposto. O que eles fazem? Primeiro verbo no presente do indicativo. Foge destas coisas. Então, o homem e a mulher de Deus, ele foge. Foge do quê? Do contexto, das falsas doutrinas, dos falsos ensinos, das mentiras, da ganância, da soberba. Fugir aqui não é uma conotação de covarde. Fugir aqui é uma conotação de coragem. Não é fácil fugir. Esse fugir aqui não é de covarde. Não é você fugir da igreja, fugir de Deus por causa do pecado. Ao contrário, é você fugir do pecado por causa de Deus. É você fugir das coisas do mundo, do
engano por causa de Deus. E isso exige coragem. Por quê? Porque a maioria segue a multidão, vive no automático. Mas Paulo deixa claro nessa epístola e em outras epístolas que o homem e a mulher de Deus não são pessoas neutras, não são pessoas passivas, são pessoas que têm identidade. Por isso que há ênfase nas cartas em Cristo Jesus. Nós somos identificados nele. Outro detalhe importante aqui é que masculino e feminino são gêneros. Você é masculino ou feminino. Mas homem e mulher é algo que você se torna. Isso exige maturidade. Por quê? O próprio apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 11. Ele disse: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu sentia como menino. Mas agora eu sou homem, eu deixei as coisas de menino para trás. Então, homem e mulher é maturidade. Por isso que para fugir das coisas do mundo, ou do engano, ou das mentiras, precisa ter coragem de dizer não. Dizer não a tudo aquilo que não está alinhado ao propósito de Deus. Eu tive que dizer não muitas vezes. E enfrentei problemas, inclusive pus a minha vida em jogo muitas vezes também. Perdi lugar fixo de igreja, local, porque eu disse não a falsos ensinos. E Deus continuou providenciando, porque se é dele, ele vai providenciar. Se não fosse, ia terminar. Mas tive que falar não. E o cristão vai ser colocado nessa situação. Seja numa igreja, seja na família, seja no local de trabalho. Aquilo que não quebra princípio, você respeita. Mas aquilo que quebra princípio, o cristão precisa dizer não. E ele está dizendo a Timóteo, a primeira conotação aqui é negativa. Foge destas coisas. Já que ele disse para Timóteo fugir, ele vai dizer para Timóteo perseguir algo, porque o cristão também precisa entender isso. Às vezes eu deixo de fazer algo, mas eu não preencho o espaço vazio. E Deus é um Deus que trabalha com propósito. Por isso ele prepara o cenário e depois ele preenche. Então, se você deixou um vício, deixou uma falsa doutrina, você precisa se preencher da doutrina correta. Por quê? Uma doutrina certa vai te dar um pensamento certo. Consequentemente, há uma atitude certa. Consequentemente, há um resultado certo. Consequentemente, há um destino correto. Uma doutrina errada vai te dar um pensamento errôneo, uma conduta errônea, um resultado errôneo e, consequentemente, um destino errôneo. Então, a doutrina é toda a base. E ele vai dizer a Timóteo, antes, segue. Agora o segundo verbo do homem e da mulher de Deus. O primeiro é o quê? Foge. O segundo, segue. Essa palavra segue, tem algumas traduções que está escrito persegue. Esse segue ou persegue significa um leão feroz atrás da sua presa. Como esse leão ia perseguir a sua presa? De qualquer maneira? Não. É um policial atrás do criminoso. O criminoso entra na rua direita e o policial não vai na esquerda. Ele é focado. Ele vai atrás do criminoso até pegar. Então esse seguir aqui não é um seguir passivo. Esse seguir que Paulo usa aqui exige força, trabalho, esforço, empenho, disciplina e foco. Por isso que para ser um homem e uma mulher de Deus é uma tarefa simples, mas não fácil, porque tira a gente da zona de conforto. Vivemos num mundo hoje mais instável, veloz e complexo. E o ser humano por si só gosta de tudo que é fácil, conveniente e confortável. Então, através do Espírito Santo somente que nós podemos fazer isso aqui que está escrito, fugir e perseguir, de uma maneira veemente, sem distração. Distração é destruição em câmera lenta. Toda vez que nós somos distraídos, nós estamos sendo destruídos em câmera lenta, sem perceber. Então Paulo diz, persegue, segue. Segue o quê? Vai dar uma lista aqui. A justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Rapidamente vou expor alguns detalhes sobre essas palavras aqui. A justiça, segue a justiça. Qual justiça? A minha justiça? A nossa justiça? A justiça de Deus. O padrão das Escrituras. Não é o que eu acho que é certo, não é o que o fulano acha que é bom. É o que Deus determinou que é certo e o que é bom. Como eu faço isso? Através da palavra. Eu preciso ir de Gênesis a Apocalipse, avaliar quando eu ver alguma coisa que está interferindo, porque hoje chamam o certo de errado e o errado de certo. A luz é chamada de treva e as trevas de luz. E nós vivemos nesse mundo. Nós não podemos sair do mundo.
O navio entrar no mar, o mar não entra no navio. O navio entra no mar porque ele precisa chegar ao teu destino. Mas se o mar entrar no navio, o navio afunda. Então nós estamos no mundo, mas o mundo não pode estar em nós. E por que estamos no mundo? Para ser luz nesse mundo de trevas. Então a justiça aqui é a justiça de Deus. Não é o que é certo aos meus olhos, é o que Deus disse que é certo. Isso envolve casamento, família, igreja. Isso envolve minha vida pessoal. Porque hoje as pessoas têm uma questão, é o meu certo, isso é o seu certo, esse é o meu. Não, não existe várias verdades, existe uma só. A verdade é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ele é a verdade. Então conhecereis a verdade, e a verdade fará o quê? Vos libertará. Então qual é o trabalho do cristão? Conhecer Jesus, porque Ele é a verdade. Por que o mundo está perdido? Por que o mundo anda em várias direções e não consegue chegar ao destino? Porque eles não têm a verdade deles. Só existe uma. Então verdade não é ideia, filosofia. Verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. Então a justiça aqui é a justiça de Deus. A piedade, o contrário de piedade é a impiedade. O ímpio, ele rejeita, ele zomba. Agora o piedoso não. O piedoso, ele segue a justiça. Mas há um preço aqui. Timóteo sabe disso. Desde o capítulo 1, versículo 3 ao capítulo 6, versículo 21, ele vai falar dos falsos ensinos e falsos mestres. E por que isso? Porque através das falsas doutrinas, você vai ver isso no capítulo 1, versículo 6, capítulo 1, versículo 19, capítulo 4, versículo 1, capítulo 5, versículo 14 e 15, capítulo 6, versículo 10, capítulo 6, versículo 21. Muitos, não foram poucos, vieram a naufragar na fé. Então a piedade aqui tem um custo. Porque você se levantar e seguir a piedade hoje, primeiro, você não vai ser uma pessoa popular. Você não vai ter fama e nem aplausos. Ao contrário, você vai ser criticado, vai ser deixado de lado. Eu vivo isso. Há um preço. E Paulo disse isso na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 12. Ele disse todos, ele não diz alguns, que quiserem viver piedosamente serão o quê? Perseguidos. Então a piedade tem um preço. A fé. Essa fé que Paulo escreveu a Timóteo aqui, nesse versículo, é os padrões que nós temos. Abacuque capítulo 2, versículo 4, o Velho Testamento diz que o justo viverá por fé. Paulo enfatiza isso em Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo viverá pela fé. Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Paulo em Romanos 14, 23 disse que tudo que não provém da fé é pecado. E Tiago na sua epístola, no capítulo 2, versículo 19, ele diz, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. E aí no versículo 26 do capítulo 2 da sua epístola, ele diz assim, assim como o corpo sem espírito é morto, a fé sem obras é morta. Então a fé aqui é a obediência. E obediência parcial nas escrituras chama-se desobediência. Então obediência aqui é literalmente amor. O amor aqui também não é o amor romantizado, cosmético. Esse amor aqui é um amor sacrificial. Esse amor é decisivo. É o amor que Cristo teve por nós. Ele decidiu dar a vida por nós. Então esse amor é uma ênfase nas escrituras. Amor sacrificial. Esse amor é provado em 1 Coríntios capítulo 3, onde o apóstolo Paulo escreveu. Você pode falar línguas, você pode ter dons, você pode ajudar os pobres, mas se não tiver esse amor aqui, é vão. E João, na sua primeira epístola, capítulo 4, ele também diz, se você diz que ama a Deus, mas odeia o teu irmão, então você é um mentiroso. Porque se você não ama o irmão a quem vê, como vai amar a Deus a quem não vê? Então esse amor aqui é decisivo. Por que é importante isso para a igreja, no casamento, na família, na vida corporativa? Porque se você for sentir para amar, você não vai amar. Você vai amar hoje e amanhã vai odiar. O irmão vai fazer algo que você não gosta, não aceita, você vai ficar louco. Então esse amor é decisivo e esse amor está faltando no mundo hoje. Aí as pessoas dizem, mas o amor vai se esfriar, porque Jesus profetizou. Concordo? Mas Romanos capítulo 5, versículo 5, Paulo escreveu que o amor de Deus é derramado em nós através do Santo Espírito que nos foi otorgado. Então o amor de Deus está em nós. Nós podemos amar como Deus ama. Glória a Deus. Glória a Deus. A constância, outra coisa importante. Olha que tudo isso você tem que ter em mente, colocar os teus pés nas sandálias de Timóteo. Pense em Timóteo.
Timóteo, a situação que ele está vivendo, nós não estamos vivendo muitas coisas diferentes hoje, e Paulo está dando uma lista para ele do que perseguir, do que seguir, do que investir tempo. E ele está dando uma lista aqui de princípios importantes. Ele vai dizer a constância. Se eu tenho talento, mas não tenho constância, o meu talento ele vai para o lixo. Porque eu preciso ter constância. A constância é muito importante. Ela faz toda a diferença e ela agrada ao Senhor. Lembra de um homem chamado Caleb, amigo de Josué, que no meio de uma congregação, no meio de um povo, de uma nação, ele não seguiu a multidão, ele calou a multidão. A multidão murmurando contra Deus. E no capítulo 13 de Números, versículo 30, ele diz: Eia, nós iremos subir e possuir a terra. E no capítulo 14 de Números, versículo 24, o próprio Deus diz: esse povo tem me tentado mais de 10 vezes, ele disse a Moisés, mas meu servo Caleb foi constante, ele perseverou em mim. Deuteronômio capítulo 1, versículo 36, Moisés enfatiza novamente esse mesmo princípio. Caleb perseverou no Senhor. E Josué capítulo 14, o próprio Caleb diz a Josué: quando eu espiei a terra, eu perseverei no Senhor. Por isso, agora eu quero a terra que me foi prometida. E ele disse: eu tenho 85 anos hoje, e estou pronto para ir à batalha, da mesma forma que eu estava, há mais de 40 anos atrás. Olha o que a constância faz. Marcos capítulo 4, versículos 16 e 17, quando Jesus está falando da parábola do semeador, é a mais importante das parábolas. Porque Jesus disse aos seus discípulos: se vocês não entenderem essa parábola, como podereis entender as outras parábolas? E o que Jesus disse naqueles solos que foram semeados a semente? O segundo solo era o solo rochoso. E quando Jesus vai interpretar o solo, o que ele diz? É aquela pessoa que recebe a palavra com muita alegria, só porque ela não tem raiz profunda. Quando a perseguição e a tribulação vem por causa da palavra, da mesma rapidez que ela recebeu, ela também abandona. Então o que ela não tem? Não tem constância. Então nós precisamos ter um bom solo, ter constância e saber de uma coisa: no Senhor, o teu trabalho, o meu trabalho não é vão. E como teremos constância no mundo de tantos desafios? É prática, essa palavra é para prática. Aprenda uma coisa importante, creio que vocês já sabem, mas colocar em prática. Precise das pessoas, precise delas. Nós precisamos de pessoas, mas não ponha expectativas em pessoas, porque as pessoas vão te frustrar. E aí você vai abandonar o barco. Coloque a expectativa naquele que não vai falhar com você, porque é Deus. Então precise de pessoas. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos uns dos outros, mas não ponha a tua expectativa nelas. Por que muitos pastores desistem? Ou até, infelizmente, se suicidam? Porque eles mudam a expectativa de Deus para as pessoas. As pessoas não são minhas, vocês não são do pastor Lênin, vocês são ovelhas do Senhor. Então, os pastores são colocados para apacentar. Então é importante isso, isso muda toda a visão. E para ter constância precisamos disso. E o último detalhe é a mansidão. O que é mansidão na prática? É quando o inimigo fala para você assim: grita, explode, briga, e você diz: não. Você vai ajuntar brasas na cabeça do inimigo fazendo isso. Porque Provérbios capítulo 16, versículo 32, o homem mais sábio que já existiu, fora Jesus Cristo, Salomão, escreveu: mais vale o longânimo, aquele que tem um ânimo longo, do que um herói de guerra, e o que domina o teu espírito, do que aquele que toma uma cidade. E Jesus, no melhor sermão, Sermão do Monte, Mateus 5,5, ele disse assim: bem-aventurados os mansos, porque deles serão a terra. Então a mansidão é algo muito importante para que a gente evidencie que somos um homem e uma mulher de Deus. Você tem sido manso? Você tem refletido e respondido ou reagido? Avalie-se. Primeiro verbo que Paulo disse a Timóteo. Vamos lá. Foge. Segundo, segue. Vamos para o terceiro. Combate. O bom combate da fé. O homem e a mulher
combate, ele é um soldado, ele é um batalhador. Essa palavra combate tem duas terminologias. A primeira é militar, exige coragem. E a segunda é atlética, exige disciplina. Se o homem e a mulher de Deus não tiver coragem e disciplina, se Timóteo não tivesse coragem e disciplina, ele não seria um homem de Deus. Combate o bom combate da fé. Ora, é desafiador, não é fácil. Por que essa luta é chamada de bom combate? Primeiro, porque você não luta contra carne e sangue, mas sim contra principados e potestades. Então essa luta é espiritual, não é irmão contra irmão, mas a luta aqui é por vidas. Então quando você está combatendo o bom combate da fé, você está combatendo para a eternidade. A luta que, por isso que é bom combate, vale a pena, dói, faz a gente chorar, faz a gente ajoelhar e pedir graça ao Senhor, faz, mas é chamado de bom, porque esse é o bom combate da fé. Por que bom combate da fé? A fé é a força mais importante que eu e você possui. Por isso que o diabo vem roubar o quê? A fé. Você é salvo pela graça, que é a causa da salvação. Pela fé, que é a base da salvação, para as boas obras. Então, sem essa fé, você não faz boas obras. A fé é a força mais importante que você possui. Não deixe o diabo roubar a sua fé. O que é fé? É quando eu creio mais naquilo que Deus disse do que naquilo que eu vejo. O mundo diz isso, o mundo diz aquilo, mas eu olho para aquilo que o Senhor disse e eu foco nas promessas do meu Deus, porque Ele é fiel para cumprir e não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então eu olho para Ele. Combate o bom combate da fé. Você tem combatido? Tem se levantado como um soldado? Há dias de dores, há dias de desânimos. Não vamos superficializar tudo aqui. Mas combata, porque é o bom combate da fé. O homem e a mulher de Deus foge, segue e combate. Não é covarde, não é passivo, não diz amém para tudo, se posiciona com respeito, amor e sabedoria. Mas as pessoas vão olhar e vão dizer: ali é um homem e uma mulher de Deus. Não sei como combater. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruir fortaleza, anulando o nosso sofisma. O que é uma sofisma? Uma mentira maquiada de verdade. Então, as armas são espirituais. Quarto verbo aqui no presente do indicativo é: toma posse da vida eterna. É cronológico isso. Primeiro você foge, depois você segue, depois você combate, depois você toma posse. Você não vai tomar posse sem combater, você não vai combater sem seguir, você não vai seguir sem fugir. A Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo. Então quando eu estudo a Bíblia, eu olho a ordem das palavras, não só quantas vezes elas aparecem, mas a ordem. Por que foge? Por que segue? Por que combate? Por que toma posse? Não podia ser toma posse primeiro? Não. Eu não vou tomar posse se eu não combater, não vou combater se eu não seguir, não vou seguir se eu não fugir. Toma posse da vida eterna. Você não vai ser salvo se você já recebeu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Você já é salvo. Isso faz toda a diferença, é simples. Mas tem gente que vive como se não fosse salvo. Cristão que vive como se não fosse salvo. Sabe por quê? Se você tem e não sabe que tem, é como se não tem. Por isso que Paulo diz: toma posse da vida eterna, Timóteo. Muitas coisas vão acontecer. Timóteo estava aflito, ele era um homem tímido. A Bíblia deixa claro isso. O que será que vai acontecer comigo? Perseguição, morte, afronta? Não importa, toma posse da vida eterna, você já é salvo. Glória a Deus. 1 João capítulo 5, versículo 13, João escreveu: eu escrevi essas coisas para que vocês saibam que vocês já têm a salvação. Jesus disse em João capítulo 5, versículo 24: em verdade vos digo, todo aquele que crê em mim e naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não diz terá a vida eterna, tem a vida eterna. E aconteceu o quê? Já passou da morte para a vida. Gente, isso é a vida do cristão. É o motivo que a gente abre a igreja, vem de manhã nova. É isso. É a vida eterna que ninguém pode tirar de mim nem de você. Porque você não comprou e nem eu, nós recebemos. E Ele é Senhor, Ele é Rei. Ele manda.
As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. E ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém. Como ela disse no louvor aqui. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: não há condenação. E aí versículo 39 termina: não há separação. Então a vida eterna é a maturidade do cristão. Quer conhecer um cristão maduro, cheio do Espírito Santo? Ele tem 3 evidências. A primeira, ele anda em santidade. Ele busca se arrepender todos os dias. A segunda evidência, ele sabe discernir o certo do errado e o bem do mal. Ele não é neutro. Ele não tem um pé aqui e um pé acolá. Ele tem os 2 pés firmados em Cristo. E a terceira evidência, ele sabe que ele é salvo. Aí ele é perseguido, aí ele é afrontado, ele não se abala. Porque a paz que está nele excede todo entendimento. E aí as pessoas falam: meu Deus, estou afrontando, estou ameaçando, estou perseguindo, e ele não se move. Porque ele é bom, ele é mais forte, ele é mais corajoso? Não, ele tem a vida eterna. Porque ele sabe que Jesus disse aos discípulos: não tema aqueles que matam o quê? O corpo, mas não podem matar a alma. A alma é de Deus, nós estamos com Deus. O que está acontecendo no mundo hoje, o céu não está em pânico. Ao contrário, está preparado. Então o homem de Deus, a mulher de Deus sabe que a vida eterna não é o que ele vai ter, é o que ele já tem. Só está aguardando o momento certo. Isso ensina-nos que quando você está sem Cristo, faça uma avaliação: estou com Cristo ou estou sem Cristo? A pessoa sem Cristo, ela vive o passado. Eu era bom, eu fazia. É bom ter lembranças e é importante ter lembranças, mas a pessoa fica no passado. O passado é quem rege o presente dela. Agora, quando você e eu estamos em Cristo, aí não é o passado mais que rege, aí é o futuro. E que futuro é esse? Da ansiedade do amanhã? Não. O futuro é eterno. Você pode multiplicar, subtrair, não acaba. Eternidade não tem dia, não tem fim. Jesus é a nossa lâmpada. Tem tomado posse da vida eterna? A palavra de Deus tem que nos confrontar, a palavra de Deus tem que nos trazer reflexão, mas tem que nos encorajar. Evangelizar, ensinar e edificar. Nós evangelizamos, nós ensinamos e nós edificamos. Não é para sair daqui do mesmo jeito, não. Sair melhor. Então você e eu temos a vida eterna. Toma posse da vida eterna, Timóteo. Toma posse da vida eterna, vida de esperança. Toma posse. Eu tenho a vida eterna. Ninguém pode roubar. Pessoas roubam carro e dinheiro perecível, temporário, mas não pode definir quem você é. Você é salvo. E olha o que ele diz a Timóteo: ó, para a qual também fosse chamado. Toma posse da vida eterna, para a qual também fosse chamado. O chamado está no passado. Quem chamou? Foi o apóstolo Paulo? Foi Pedro? Não. Foi o Senhor dos senhores. Ele não pediu a opinião de ninguém quando ele chamou. Ele decidiu, ele escolheu, antes da fundação do mundo, antes de sol, de lua, de mar, antes de escola, de igreja. Ele escolheu nele, antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 3. E de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. O homem e a mulher de Deus se expõem. Fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Se você conhece alguém que ainda não confessou Jesus, fala de Jesus, fala que aceitou, mas não foi batizado, não confessou, encoraja essa pessoa a confessar publicamente que ela é serva do Senhor. Encoraje, porque no Velho Testamento tinha 2 ordenanças: circuncisão e sacrifício. Circuncisão para identificar o povo de Deus, sacrifício à sombra do Messias que havia de vir. Agora na igreja, Jesus Cristo deu 2 ordenanças: batismo e santa ceia. Então batismo é uma convicção interna que se torna uma declaração externa, e a santa ceia é uma ordenança do Senhor, que Paulo diz assim: ó, fazei isso em memória dele até quando? Até que ele venha. Então, irmãos, vocês agora, vamos lá. O que o homem e a mulher de Deus faz? Vamos lá. Mas não quero ir com energia. Foge, segue, combate e toma posse. Tem que saber, porque um é conectado com o outro. Foge, segue, combate e toma posse. Para a gente concluir, vamos lá, vocês agora, vamos lá. 1. Foge, segue, combate.
Toma posse. Então, reflexão: tenho fugido ou tenho corrido atrás? Tenho seguido e Deus pede para eu seguir? A lista aqui você olha com calma. Tenho combatido? Estou lutando o combate correto ou estou brigando com pessoas e deixando as coisas de Deus de lado? Tenho tomado posse ou estou frustrado, medroso, desanimado? Porque quando o cristão não toma posse da vida eterna, sabe o que acontece? Ele é salvo, mas ele não evidencia que ele é um homem de Deus. Sabe o que ele parece? Um menino, uma criança de Deus. Por quê? Porque ele vive frustrado, qualquer coisa abala ele, desanimado, qualquer cara feia já acabou com o dia dele. Agora, quando a pessoa é um homem ou uma mulher de Deus, eu tenho a vida eterna. O que está acontecendo aqui é propósito para que se cumpra. O que você vai ver como obstáculo, Deus vai ver como oportunidade. Essa é a diferença da visão bíblica. Quando você está vivendo de acordo com a sua carne, você vai ver as coisas como obstáculo, problema. Tudo vai ser problema. Agora, quando você tem uma visão bíblica, por isso que Paulo fala, toma posse da vida eterna, a tua visão vai ser uma visão teocêntrica. É a visão de acordo com Deus. Então você vai ver, é difícil, não é fácil, mas é oportunidade. E Deus será glorificado. Fico muito feliz de ter vindo aqui. Deus continue abençoando, agraciando muito vocês. É uma igreja viva, é uma igreja que tem o Espírito Santo, é uma igreja que tem irmãos e irmãs do Senhor aqui. E é uma alegria imensa estar aqui com vocês. É uma alegria imensa. Que Deus continue abençoando o pastor Leno, tua família, todos os irmãos e irmãs, todos os ministérios que essa igreja tem. Continue abençoando o pastor Marcelo, que estará um prazer vê-lo também. Todos aqui sejam muito agraciados e que o Espírito Santo nos ajude a ser homens e mulheres de Deus. Amém. Vamos orar? Amém. Querido Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, pelo poder do Teu Santo Espírito, Pai, que essa palavra não seja só um exercício de conhecimento, mas que seja ferramenta de transformação. Nos ajude, Pai, a fugir daquilo que o Senhor quer que fujamos. Nos ajude a termos coragem, a termos posicionamento e fugir das mentiras, das falsas doutrinas que faz muitas pessoas naufragar na fé. Nos ajude a seguir com ânimo, como um leão que está atrás da tua presa, como um homem forte, uma mulher forte, firme, a seguir a justiça, a piedade, o amor, a constância, a fé, a mansidão. E nos ajude a combater o bom combate da fé. Saber que no Senhor esse trabalho não é vão, que nós estamos combatendo por almas, por vidas, pela eternidade. Em certo momento, na tua hora, teremos um banquete, Senhor, junto com o Senhor, irmãos e irmãs, tudo junto, celebrando, olhando o Senhor, vendo o Senhor como o Senhor é realmente. E ajude-nos a tomar posse dessa vida eterna, a vivermos com coragem, a vivermos aqui com maturidade, a vivermos com disciplina, Senhor, e saber que o Senhor é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, Senhor. O homem pode fazer planos, mas o teu propósito prevalecerá. Obrigado por quem tu és, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.